Então, estamos aqui no dia 13 de setembro de 2022, dando continuidade a uma ação de empreendedorismo e inovação no nosso grupo de pesquisa e agradecer de novo a disposição do professor Abraão de estar aqui conosco. Na primeira aula ele falou sobre Canvas, modelagem de negócio. E modelagem de negócio, algumas ações. Fez inclusive um experimento com a gente aqui que foi muito rico, muito bacana. A gente teve uma descontinuidade de data, o que talvez atrapalhou um pouco a presença até mais ampliada, mas eu fico feliz porque a gente está gravando e isso vai ter um acesso maior do nosso grupo nesse primeiro momento e quem quiçá de outros grupos também. Hoje ele traz modelagem econômica e financeira e acho que ainda tem mais um módulo nessa ação da gente que pretende ter 10 módulos de empreendedorismo e inovação. Tá joia? Professor, muito obrigado de novo, viu? Professor Jorge, uma honra, né, sempre estar aqui com esse seleto grupo, CT Asfalto, Lucas, né, toda a equipe, os estudantes, colegas professores. Pedro, obrigado também por todo o apoio. Então, nós vamos dar continuidade ao que nós iniciamos, né, quando nós falamos sobre modelagem de negócio, usando a ferramenta BMG Canvas, né, que traz de forma lúdica, né, conceitual, quais seriam as áreas necessárias para você inicialmente definir um modelo de negócio. Isso por si só, a definição de um modelo de negócio, a gente comentou no nosso encontro passado, não define o sucesso ou não de um negócio, ou se ele de fato está no caminho certo. Isso suscita pelo menos 2 outros movimentos, que é a validação do modelo de negócio e o planejamento do negócio em si, estruturado e sendo definido principalmente por meio de uma viabilidade econômico-financeira. E aí é nesse ponto da viabilidade econômico-financeira que justamente está ancorado o nosso debate de hoje. Eu vou trabalhar com vocês um tema que muitas vezes é negligenciado, né, nas formações, tanto em nível de graduação como em nível de pós-graduação, porque envolve aspectos financeiros. Algumas pessoas, né, principalmente, notadamente das engenharias, né, eu faço parte também da engenharia, podem pensar, finanças não é comigo, deixa com outro. Mas é sim, faz parte sim. Porque sempre que nós olharmos projetos, nós temos que ver a viabilidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico. Então, toda a discussão que nós formos fazer vai estar ancorada na viabilidade econômica de um negócio, de um projeto. Olhando para outro prisma, outra perspectiva, a perspectiva da sustentabilidade, né, tão falada, tão elevada, né, em todos os meios, né, no meio empresarial principalmente. O que é que se tem falado? Que nós temos que buscar desenvolver organizações sustentáveis. E sustentáveis em que sentido? No sentido social, ou seja, você fazer com que organizações existem de uma forma tal que as pessoas que fazem parte se sintam bem, que as culturas daqueles locais nos quais as organizações estão instaladas sejam preservadas, né, aquelas culturas, com toda a segurança, bem-estar, conforto das pessoas. Ok, essa é a social. A ambiental, você utilizar os recursos naturais hoje de uma forma tal a garantir a disponibilidade desses recursos para gerações futuras. Ok. E a econômica? O que é uma organização ser sustentável do ponto de vista econômico? Então, a gente vai ancorar também a nossa discussão de hoje, né, e do próximo encontro na sustentabilidade econômica também. Percebe, pessoal? Então, é importantíssimo para toda e qualquer organização, pode ser uma nascedora, né, um projeto iniciante, uma startup, como a gente trabalhou muito no encontro passado, até também para organizações já consolidadas. Como nós podemos trabalhar a sustentabilidade econômica? Como é que nós podemos medir isso? Como é que se estrutura? Algumas engenharias têm acesso a algumas disciplinas que tocam a questão econômica, mas não são todas. Aqui na UFC eu posso falar engenharia de produção, engenharia elétrica e civil com a disciplina de 2 créditos de engenharia econômica, que se vê na graduação. Tá bom? Mas é muito pouco, pessoal, se a gente olhar em termos de formação. E, querendo ou não, quanto mais, né, um profissional vai subir na hierarquia de organização, quer seja pública, quer seja privada, mais ele vai utilizar parâmetros, aspectos financeiros para tomar a sua decisão. Isso eu sempre falo para as minhas turmas, tanto em nível de graduação como de pós. Pessoal, pode ser que hoje, nesse exato momento, vocês não precisem usar, mas um dia vocês vão precisar usar se vocês quiserem subir na hierarquia de uma organização. Porque é assim que funciona. Tá bom? Então, levem tudo isso nesse preâmbulo que eu estou fazendo para vocês para mostrar a importância, dar um porquê para se estudar o que vocês vão discutir hoje. Eu vou trabalhar alguns conceitos, né? Eu trouxe vários autores, né, para discutir, mas o meu objetivo principal é dar uma formação prática para vocês. Então, eu posso até antecipar, viu, professor Jorge? Eu fiz uma mescla de 2 formações que eu trabalhei.
Uma foi para empreendedores que foram contemplados no edital Centelha, recentemente, mesclando com a turma de MBA em Finanças que eu ministrei uma disciplina, recentemente. Então, peguei esses dois materiais, trazendo alguns complementos para trazer algo consolidado em 4 horas de aula para vocês terem um material para usar não só hoje, mas para o resto da vida de vocês. Isso aí é o meu compromisso. Eu pensei, vou fazer uma coisa só para agora, não é para fazer uma prova, é para eles usarem na vida profissional, onde eles quiserem aplicar, em um projeto, em um negócio. Como é que eu consigo fazer a modelagem econômico-financeira de um novo projeto, de um novo negócio? Quais indicadores usar? Quais variáveis eu tenho que considerar? Tem matemática que a gente vai usar, mas nada muito avançado comparado ao que vocês usam aqui. É mais uma lógica, né? Muitos parâmetros que vão precisar ser considerados, tá bom? Então, vamos nessa aqui. Vou me afastar um pouquinho para vocês verem. Eu trouxe um roteiro, tá certo? Uma espécie de sumário para organizar o conhecimento em partes, mas tudo está integrado. O que a gente vê aqui no primeiro tópico, a gente vai trabalhar também no último, tudo está integrado. Tá bom? Então, a gente vai começar discutindo quais seriam os objetivos econômicos de uma empresa. Fazendo aqui, por exemplo, fazendo esse recorte de uma organização, no caso, uma organização empresarial. Como é que se definem os gastos? O que seria um gasto de uma organização? Isso aqui é fundamental para toda e qualquer modelagem econômico-financeira. Como é que se calcula lucro? Uma palavra tão falada, tão buscada, precisamos gerar algum tipo de lucro, algum tipo de resultado. Rentabilidade, como é que se calcula isso? Um indicador muito utilizado, o ROI, e trabalhar uma primeira bateria de estudos de caso para concluirmos essa parte 1. Na parte 2, nós vamos trabalhar alguns aspectos do valor que o dinheiro tem no tempo, tá certo? Não adianta dar somente lucro, mas isso no tempo é sustentável? Como é que eu posso mensurar se esse lucro está sendo bem ou mal remunerado? Esse resultado está sendo interessante ou não? Fazer algumas considerações iniciais sobre a análise de investimento e entrar aqui na parte principal, que é como se realiza uma modelagem econômico-financeira. Como é que se constrói um fluxo de caixa? Como é que se calcula lucros, receitas, gastos? Trabalhar uma técnica que alguns de vocês já viram, que é o valor presente líquido. Né? Que para alguns, assim, eu já vi alguns materiais, colocam isso aqui como supra-sumo. Né? O grande final, calculamos o VPL do projeto. E eu sempre falo nas minhas aulas, calcular VPL é ridículo. Nós vamos calcular em alguns segundos aqui no Excel. O difícil é chegar na modelagem para calcular o VPL, tá bom? E eu vou mostrar alguns casos reais, né, de valoração de negócio, um caso de indústria, outro caso em serviço, para vocês verem como é que se faz a projeção de fluxo de caixa e cálculo de valuation, por exemplo, na hora de fazer uma negociação com o investidor. Estou precisando de 200 mil, 300 mil, tu vai me dar quanto da empresa? Então, eu vou mostrar alguns casos reais para vocês. Claro, assim, eu só mudei algumas variáveis. E algumas recomendações de estudo, lembrando, eu primei pela questão mais prática, tá bom? Para que vocês levem para a vida profissional de vocês. Então, aqui no próximo é só um breve resumo para quem vê depois o material, né? Eu não vou passar aqui, tá certo? E a parte 1, começando com uma perguntinha para vocês. Qual o objetivo de uma organização? Vamos fazer aqui um recorte, uma organização privada, uma empresa. Qual o objetivo econômico de uma empresa? O que ela busca ter? Lucro. Se eu disser para vocês, a empresa teve lucro de R$1 milhão no último ano, é bom ou ruim? Depende da empresa. Depende de quê? 10 milhões. Depende de quê? Então, olha lá, depende do negócio. Depende, começaram a responder certo, mas depende de quê? Potencial. Potencial. O Luquinha falou ali. Volume de investimento. Então, aquele negócio, deu R$1 milhão, mas para ter esse 1 milhão, imagine que eu investi 100 milhões. Quanto é que ela teve de resultado percentualmente, de retorno? 1 por 100, 1%. É bom ou ruim? Vamos lá, falando se fosse 2022 no Brasil. Bom ou ruim? 10 vezes abaixo da inflação e está ainda mais vezes abaixo de outra variável que é fundamental para se analisar a viabilidade de qualquer projeto, de qualquer negócio. Vamos aqui no caso brasileiro. Hã? Qual é a taxa no Brasil que é uma boa aproximação do que seria o custo de oportunidade? Taxa Selic. Que hoje está acima de 13%, já chegou a 65%, né? Baixou para 2% e hoje está no patamar de 13,75%, mais de 13%. Então, é uma primeira conta de chegada. Não pode se olhar somente para o lucro.
Lucro uma variável interessante de sustentabilidade, mas sempre você tem que olhar a relação do lucro e o investimento. Lucro sobre investimento, que é uma medida de rentabilidade. Tá certo? Por isso, né, fazendo aqui só um complemento do campo da economia, mas vou voltar aqui para a modelagem financeira. Quando o governo eleva a taxa de juros, né, que é definido pelo Bacen, o Banco Central, atores do governo e da iniciativa privada, né, no Comitê de Política Monetária, o Copom. Quando se eleva a taxa de juros, isso é recessivo para a economia. Por quê? Porque eleva o que nós chamamos de custo-oportunidade. Rapaz, eu tenho aqui 1 bilhão para investir. Se o negócio está projetando dar um retorno de 6%, 10%, é melhor emprestar dinheiro para o governo. Tá bom? Se vocês hoje, né, entrarem em algum aplicativo de investimento, comprar algum CDB de banco privado, vocês conseguem hoje 15%. Há um mês atrás estava 16%, pouco mais de 16%. Entendeu? Então quem aqui vai investir em negócio, em empreendedorismo, em abrir emprego, em abrir posto de trabalho, se eu posso emprestar para o governo e ganhar 15%? Então sempre tem que olhar para essa variável externa ao projeto. Primeiro conceito, vai lá. Falo muito dos noticiários que o governo federal eleva, é sempre um sistema, eleva artificialmente a taxa de juros, só que eu nunca sei muito bem o que isso quer dizer, assim, artificialmente. Elevar artificialmente é porque, como é que funciona o uso da taxa Selic aqui no Brasil? É a primeira medida que se tem para atacar a inflação alta. Tá bom? Foi o que aconteceu agora. A inflação galopou, o Lucas falou, 10%, então jogou a taxa para 13%. Né? Isso arrefece a economia e os preços tendem a se equilibrar mais. E o que é fazer essa elevação artificial ou redução? É quando isso de alguma forma está desatrelado da perspectiva de inflação. Entendeu? Esse é o ponto de ser artificial ou não, ser meio que forçado. Tá bom? Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero trabalhar para vocês. Todo retorno, toda a análise de viabilidade de um projeto e de um negócio não pode olhar somente para si mesmo. Tem que olhar sempre para uma variável externa, que é chamada de custo de oportunidade, como o professor Jorge aqui bem comentou. Que no Brasil, como largada, tem como base, por exemplo, a Selic. Faz sentido. Poxa, se eu tenho dinheiro, eu posso emprestar para o governo, qualquer cidadão brasileiro pode emprestar. Para que eu vou investir numa empresa que dá um projeto que dá um retorno menor do que eu posso ganhar com a Selic? Então, hoje, no mínimo 15%, mas no mínimo. Hoje, se vocês quiserem emprestar dinheiro para governo, para banco, vocês ganham cerca de 15% de retorno. Então, o custo de oportunidade hoje de qualquer investimento na iniciativa privada é 15%. Então, já foi menor, já foi maior, essa taxa varia, mas hoje é essa, tá bom? Então, fica esse primeiro conceito. Então, com isso, a gente pode trabalhar as primeiras equações do lucro e da rentabilidade. Eu vou apresentar uma primeira versão bem resumida dessas equações, depois a gente vai ampliar, depois vamos resolver estudos de casos na prática para sedimentar o conhecimento. Vamos lá, vocês falaram muito bem, parabéns pelas respostas, foram muito precisas e rápidas, né? Eu poderia esperar outro resultado aqui do CT Asfalto. Lucro e rentabilidade, mas o que é lucro? Como é que se calcula lucro? São duas variáveis, o que menos o que? Em um mês, por exemplo, lucro de um mês. Retorno menos investimento. Podem ir falando, sem medo de ser feliz. Você vende menos, assim, o dinheiro que você consegue vender, menos o dinheiro que você consegue, que você tirou comprando. Assim. Vendeu, porque vende menos que você tirou comprando. Receita e despesa. Sou Jorge? Mesma coisa. Beleza, ó, vocês foram bem em termos de lógica. Agora, do ponto de vista da terminologia, preciso fazer alguns ajustes. E é normal, certo? Essa mesma pergunta eu passo para estudante de graduação, de pós-estrito sensu, pós-lato sensu, no MBA de finanças, as pessoas se confundem. Até eu me sinto bem, o professor ganha importância, né? Vou colocar os devidos pingos nos is, tá certo? Mas para a largada, saibam que lucro é a resultante da diferença entre receitas e gastos. O Luquinha falou despesa. Despesa é um tipo de gasto, a gente vai trabalhar lá na frente. O investimento está fora da equação do lucro, porque o investimento está ontem na equação da rentabilidade, lucro sobre investimento. Que é o que vocês falaram também, né? A venda menos o que gastou. Então, sempre receitas menos os gastos, tá bom? A gente vai detalhar tudo isso. E a rentabilidade, uma principal medida de cálculo, é o lucro sobre o investimento. Professor, cadê isso? Está tudo aqui, ó. Lucro, ficou um pouco desformatado aqui, hein? Lucro é igual a receita menos gasto. E quando fala total, é porque em um período, um dia,
um mês, um trimestre, um ano. Bom, normalmente, as empresas projetam seus lucros mensalmente, porque os vários tipos de gastos, como folha de pagamento, elas são pagas mensalmente. Mas, por exemplo, empresas listadas na Bolsa de Valores, elas, por dever, precisam dispor seus resultados trimestralmente. Tá certo? E sempre falam, que eu já ouvi também que o início do ano fiscal sempre é em torno de março, abril, não sei se tem alguma relação assim. Tem a questão do ano fiscal, a competência é o ano, é de janeiro a dezembro. A questão do ano fiscal, porque tem uns meses para você reportar o que você deve recolher de impostos do ano anterior. Tá bom? Então, lucro igual a receita, menos gastos. E aqui vem, ó, e o que é receita? Receita de uma empresa. Vamos lá. A receita da empresa que fabrica esse pincel aqui. A receita da Apple. A receita da Acer. Receita da Chevrolet. Receita de qualquer empresa. O que é a receita de uma empresa? Está ali, ó. Arrecadação, boa. É o preço de venda do produto vezes a quantidade que eu vendo naquele período. Tá certo? Aí o sinônimo de receita, faturamento, na linguagem mais popular, o apurado. Como é que você falou? Vou usar da próxima aula. Arrecadação. É o apurado. Como é que é? Então, receita é isso. É o lado relacionado às vendas, né? O quanto eu consigo vender para os meus clientes. E aí, ó, fazendo um relacionamento com o nosso encontro anterior de Canvas, né, que a gente trabalhou sobre o Business Model Generation Canvas. Vocês lembram lá que um dos principais quadrantes são as fontes de receitas? Pois é, as fontes de receitas precisam ser quantificadas, porque ela é uma variável fundamental da equação do lucro, mas ela não está sozinha. A outra variável é a variável gasto, tá certo? E o que é o gasto da empresa? De uma organização. O UFC tem os gastos também como instituição pública, o governo do estado também tem, a igreja tem gastos, uma empresa tem gastos, nós temos gastos pessoais. Mas o que são os gastos? Salário, custo, fabricação de produtos. Você está dando alguns exemplos, né? Muito bem, são muito bem pontuados, que a gente pode definir gasto de uma forma mais generalista como sacrifícios financeiros que a organização tem em prol da obtenção de alguns bens e serviços, que envolve tudo que você falou em termos de exemplo. Materiais, pessoas, são os gastos, né? São sacrifícios financeiros que a empresa tem, que a organização tem. Tá bom? E aí agora puxando um pouquinho um detalhamento. Numa empresa, vamos lá, vamos imaginar, para ficar bem simples, a empresa que fabrica essa mesinha aqui, essa marcenaria. Quais os gastos que ela tem? Quais serão os tipos de gastos que ela tem? Como é que a gente poderia dividir? Material, pessoal, mão de obra. O que mais? O que você falou? Marketing, olha aí, saiu da... O que mais? Os instrumentos, os equipamentos. Serrar os equipamentos, né? Os impostos. Boa. O transporte, a logística para receber o material, para entregar o produto final aos consumidores. A estrutura da empresa. Perfeito. Vou perguntar para vocês. Quanto, se eu produzir uma mesa, 10 mesas, 100 mesas, quais desses gastos vão aumentar? Principalmente? Materiais, né? Teria algum gasto que não iria mudar se eu aumentasse a produção mesmo assim? O aluguel, né? Sempre eu brinco. Depende, se mudar para um lugar maior. Uma maior? Marketing pode ser que permaneça. Os equipamentos, digamos, a estrutura física, o galpão, se eu não mudar de lugar, tá bom? Eu sempre brinco, né? Com o pessoal da graduação, principalmente. Não sei se vocês vão lembrar, né? Mas não adianta, não quero saber se você produz 1, 10 ou 100. Todo mês o seu barriga vai cobrar o aluguel de vocês. Nada tá tomando chato. Pois bem, pessoal, porque eu estou dizendo isso para vocês, porque em toda organização nós temos pelo menos 2 tipos de gastos. São os gastos fixos, o aluguel, só lembrar do aluguel, e os gastos variáveis, aqueles que variam com o volume de produção. Essa classificação, primeira, que eu estou trabalhando para vocês, é fundamental para toda e qualquer modelagem de um projeto ou de negócio. Quais são os gastos variáveis? Quais são os gastos fixos? Que é isso que eu trago aqui para vocês. O gasto fixo, total, lembra do total, porque se refere a um período, a um mês, a um ano, e o gasto variável, tá certo? São algumas variáveis para a gente começar a discutir matematicamente como é que se
comporta um lucro. Às vezes eu vejo quando a gente planilha de orçamento, custo direto e indireto. Boa, meu garoto, obrigado. Como eu falei, aqui é uma classificação inicial. A outra classificação que eu trabalho com vocês já é classificação indireto ou indireto. Podemos avançar nesse ponto, a gente antecipa. Vamos aqui voltar para o nosso exemplo. Intuitivamente, o que seria um exemplo de custo direto para essa mesa aqui? Ou para essa camisa aqui? O que seria um exemplo de custo direto? Direto. Os insumos, qual? Material. Por quê? Aí que vem um conceito. Eu estou trabalhando com vocês, pessoal, conceitos, para que em toda e qualquer situação empresarial, organizacional, vocês possam fazer a devida classificação e aí fazer a modelagem financeira. É fundamental isso. Então, por que o material? Porque, aí vem o conceito, porque quando eu consigo mensurar de forma clara, objetiva e direta o custo daquele insumo com relação ao produto, por exemplo, ele é um custo direto. O aluguel lá do seu barriga, né? O aluguel. Eu tenho a mesa, a cadeira, o armário, vários móveis. Eu consigo dizer quanto vai de aluguel em cada unidade de produto desse? Eu consigo fazer isso? Não consigo, ou seja, é chamado um custo indireto. Entendeu? Então, o custo, né, o gasto, é classificado como direto quando eu tenho uma medida objetiva do seu consumo. E ele é considerado indireto quando eu não consigo fazer isso. Tá bom? Vou trazer um exemplo aqui para você ter asfalto. Vocês sabem quanto é que vai, como é que eu posso dizer, de ligante em cada peça, cada corpo de prova que vocês usam, não sabe? Material. Mas vocês saberiam dizer quanto vai do custo do professor Jorge, do Lucas, para um corpo de prova? Dá para fazer isso? Medir objetivamente? Não dá. Então, salários, encargos, benefícios, né, do professor Jorge, do professor Lucas seriam indiretos. E o ligante seria o custo direto, que você consegue mensurar. Entendeu? Só uma dúvida com relação ao produto. Essa questão é muito importante. Não dá, mas isso é exigido que se faça. Sim. Tem que saber, Sim. nem que seja aproximado. Isso. Aí como é que se faz isso? Outras medidas, é chamado, por exemplo, rateio. Você pode ratear por volume, por quantidade, ou por tempo de mão de obra dedicada para aquele produto especificamente. São formas de fazer rateio, ou seja, apropriar um custo indireto a um produto, por exemplo. Inclusive, isso é exigido pela legislação. Não é o melhor método do ponto de vista gerencial para tomar de decisões, mas esse não é o ponto aqui da nossa discussão. Entra na seara dos vários métodos de custeio, tá bom? Mas esse o professor já comentou, é o rateio, ou seja, a apropriação de um custo indireto para um produto, né, para um objeto de custo. Beleza, pessoal? Então, primeira equação do lucro, vocês vão ver que isso aqui, até o final, né, não só desse encontro, mas principalmente do próximo, isso aqui vai ficar bem mais complexo, mas é a vida real brasileira. Alguém falou aqui de tributo, de impostos, quem foi que falou? Né? Dá para viver sem pagar impostos? Legalmente? Não dá, né? Nem pessoalmente e nem organizacionalmente. Então, os impostos vão entrar aqui também em algum momento. Já. Bom, aí, pessoal, só para fechar essa parte, se eu quiser calcular, imagine, por exemplo, que eu fiz 1000 mesas dessa em um período, em um mês, e gastei, não essa mês, sei lá, gastei 10 mil reais de madeira, tá bom? Gastei 10 mil reais de madeira. Eu poderia dizer qual é o custo unitário de madeira para fazer uma mesa? Só fazer 10, tá bom? Ou seja, eu consigo expressar o custo variável total, 10 mil reais, com relação à quantidade 1000 e o custo unitário, 10. Tá bom? Então eu consigo trabalhar o custo unitário de quanto é que, para fazer uma camisa 10, quanto é que eu gasto de tecido? Para fazer um celular desse, quanto eu gasto de chips? Tá bom? E por aí vai qualquer tipo de produto. Multiplicado pela quantidade, eu tenho o total. Então, tudo isso, pessoal, é a equação do lucro, a primeira. E agora vamos para a rentabilidade, que é o quê? Lucro sobre investimento. Certo? Se eu perguntar, como é que você mede se uma organização está sendo sustentável ou não? Só se ela dá lucro, é um bom começo. Mas é principalmente se ela dá retorno, se ela é rentável. E como é que eu calculo isso? Lucro sobre investimento. E eu sempre vou comparar esse retorno, essa rentabilidade, com outras alternativas que existem no mercado, como vocês falaram muito bem no início, Selic, por exemplo, ou seja, mais precisamente, o custo e oportunidade do capital. Quanto outras opções do mercado poderiam remunerar o meu capital investido. Tá bom? Investimento será uma espécie de gasto também? Perfeito. Você vai ver que sim. Mas, professor, deu um nó.
O senhor falou, eu não passei batido não, professor. Eu sou muito inteligente, estou falando por você. O senhor falou que investimento não entra na equação do lucro. Como é que é um gasto? Eu vou fazer essas considerações para vocês. Investimento é sim um gasto, porém ele não é um gasto que entra na equação do lucro. Porque senão ele vai ser considerado duplamente no cálculo da rentabilidade. Beleza? Internacionalmente, pessoal, as medidas de rentabilidade, os termos, né, que mais utilizados são ROI e ROE. ROI vem do inglês Return on Investment, retorno sobre investimento, e o ROE é Return on Equity. O que é que significa isso? É o retorno, considerando assim, qual foi o lucro que a organização deu sobre o quanto os acionistas investiram na empresa, capital próprio. Tá bom? Porque eu posso investir na empresa com capital próprio pedindo emprestado, capital de terceiros. O ROE é uma medida de retorno do capital investido pelos próprios acionistas. A pergunta que o sócio faz é, será que meu capital está sendo bem ou mal remunerado nessa empresa? Ou tem potencial de ser? É Return on Equity. Tem algum lugar aqui, tá algum lugar aqui para vocês. Tudo registrado. No material que eu vou mandar para vocês, não está desformatado, tá bom? Desformatou agora na hora da projeção. Eu deixei aqui no computador já. Está na área de trabalho, tá bom? Para todo mundo consultar em casa, junto com as planilhas, né? Estudos de caso, em branco resolvidos que eu vou passar para vocês. Uma pergunta a fazer? Vai lá, assim, por favor. Essa palavra, então, equity, está ligada ao patrimônio. Patrimônio líquido, que é uma variável do balanço patrimonial, que é o capital, resumidamente, de forma simplificada, é o capital investido pelo sócio. Tá bom? Capital dos acionistas, dos donos da empresa. E tem essa palavra líquido, é porque pode ser retirada a qualquer momento? Tem alguma relação? Não, né? Porque dentro do... Existem também outras variáveis, por exemplo, como o lucro que pode ser reinvestido. Então, ali é o patrimônio que, de fato, os sócios investiram na empresa, ao longo do tempo. Né? E está acumulado dentro, como se fosse um estoque. É o patrimônio, ao longo do tempo, estocado dentro do balanço patrimonial. É quanto eles investiram lá. Aí sempre eles fazem, todo ano. Meu capital está sendo mal ou bem remunerado? E como é que eles sabem disso? Comparando o ROE com o custo de aportado de capital. Está dando 2%, 3%, 5% e o governo está pagando 15%, ou um banco privado está pagando um CDB a 15%, 16%, por que eu vou permanecer nesse negócio? Entendeu? Então, por exemplo, a empresa de capital aberto, né, que tem negociações na Bolsa, a decisão de investir ou não tem muito a ver com esses movimentos da Selic. Vocês percebem isso agora? Né? Aumentou a taxa Selic, aumentou o retorno de renda fixa, teve uma redução bem considerável de investimento em ações. A gente pode explicar matematicamente por essa questão que eu estou trabalhando com vocês. Assim que funciona. Vai. Não sei se pode falar. responder a seguinte, assim, eu tenho uma empresa, eu quero colocar ela na bolsa, eu vou abrir o capital dela lá na bolsa. Aí eu quero captar R$1 bilhão, digamos. Eu captei R$1 bilhão quando eu lancei as ações lá. Aí, para a empresa em si, para o capital da empresa, se a ação vai valer R$10 ou se ela vai passar a valer R$100 daqui a um ano, não faz diferença nenhuma. Então, o único valor financeiro que a empresa recebe quando eu abro o capital é naquela entrada ali. Depois que a ação passa de 10 para 100, é indiferente para a empresa em si, como valor, no caso. Claro que o valor do mercado dela vai aumentar. Quem é o acionista aumentou, mas, por exemplo, não está entrando nenhum outro dinheiro nela se a ação passar de 10 para 100. Só se ela vender a empresa. Perfeito, perfeito. Não, a pergunta é muito boa e eu consigo responder. Você já ouviu falar do tal do IPO, né, que é a oferta pública inicial, é a oferta primária de ações. É nesse momento, como você bem colocou, vende a ação, naquele momento, o que captou entra no caixa da empresa para fazer os investimentos, ou seja, executar aquele projeto de crescimento. Depois, uma vez que há os compradores, né, dessa oferta inicial, eles começam a negociar, comprar e vender ações para terceiros, que entra o mercado secundário. O mercado secundário não gera caixa para a empresa. Então a sua interpretação é perfeita. Né? A terminologia é essa, a oferta inicial, o mercado primário e o mercado secundário. Bom? Mas em alguns casos ela ganha um valor tão alto que elas podem captar novamente depois, né? Pode, ela pode abrir, ela pode disponibilizar novas ações para vendas no mercado primário, certo? É aquela
Perfeito. de ações. Né? Isso. Então, tipo, se a empresa quebrar, as ações não valem mais nada, então o patrimônio líquido fica zerado. Né? Fica zerado. Micou. De 29, que várias ações tiveram preço de papel mesmo. Pois é o chamado na linguagem, assim, é do mercado, mas é um termo jocoso, que é o mico. Você micou a ação, entendeu? Perdeu o valor de mercado. Beleza, pessoal? Então, primeira chegada, essa aqui, como eu falei, a gente vai detalhar muito e fazer estudo de caso. Aí agora eu quero detalhar, ó. Vocês já me ajudaram levantando a bola. Gasto. Né? Gasto é uma variável fundamental da equação do lucro, tá bom? E precisamos, então, entender ela melhor. Né? Quais são os tipos de gastos? Muita gente acaba confundindo aquela pergunta que eu falei para vocês, né? O que seria o lucro, né? As variáveis que vocês colocaram. Então, eu vou colocar aqui os devidos pingos nos is para vocês, tá bom? Primeiro, definição de gasto, já tinha trabalhado, é todo sacrifício financeiro que a empresa tem, tá bom? Mas o que eu quero trabalhar com vocês é isso aqui, ó. O que pode ser classificado como gasto? Quais são os tipos de gasto? Eu já dou uma pista, são 4. E tem aqui umas imagens para ajudar vocês a dizer os tipos de gastos. Depois eu comento essa parte aqui. E vocês já falaram, hein? Acho que pelo menos 3 dos 4 vocês já falaram aí hoje. Quais são os tipos de gastos? Faltou uma da questão ambiental. Vamos lá. Acidente, gasto ambiental, podem ir falando. Estou repetindo para ficar lá no áudio. O azul acho que é Equipamentos. Mão de obra. Vocês estão... Vamos ver. Falar. Estou repetindo para... Pessoal. Aqui. Infraestrutura. Logística. Pessoal, tudo que vocês falaram aí, tudo está correto. Porém, não são os tipos de gastos. Vocês deram exemplos de gastos, mas não são tipos, não são categorias. Mas lembra qual é o meu objetivo aqui, pessoal? Trabalhar com vocês o conceito da definição, claramente, para vocês, onde vocês chegarem, qualquer organização, qualquer projeto, vocês conseguirem classificar. Isso é fundamental. Aí eu pergunto para vocês, quais são os tipos de gastos? Mais uma vez, vocês já falaram, hein, alguns deles. Lucas falou um, você falou outro, você é o? Herbert. Herbert falou outro. Vai. Acertou um. Investimento. Falta mais 3. Investimento é um tipo de gasto. Sr. Jorge, quer arriscar? Quais são? É de uma organização. O Lucas já matou um, que é investimento. Recursos humanos, está correto. É um exemplo de gasto, mas não é uma categoria. Vai, vou falar da letra titio da quinta série. Uma começa com C, outra começa com D e outra com P. O que é direto? Vai, a palavra anterior a direto. Você mata. Gasto de capital. O que você perguntou? Tananã direto, tananã indireto. O que você perguntou? Custos. Boa, 2. Investimento, custos, quase que eu digo aqui para vocês, ó. Tem mais outras 2. Começa com D. Vocês falaram hoje. Na hora que eu perguntei a equação do lucro, vocês falaram, acho que foi o Lucas falou. Despesa, professor Jorge aí, sempre, né? E o quarto, que esse aqui é mais difícil, começa com P. Que tem a ver com essa foto aqui. P. Esse aqui é mais difícil, é menos intuitivo. Não. Não, mas tem a ver com um dos tipos. Perigo, ó, boa, né? P. Vamos lá. O inverso de ganho. As perdas. Beleza? Mas foi muito bem, ó. Custo, despesa, perda e investimento. São os 4 tipos de gasto. Não se confundam, tá bom? E cada um desses tipos de gasto tem repercussões lá na equação do lucro e da rentabilidade. Interessante, eu já vi tipo custo, é o preço de despesa. Perfeito. Muita gente, né? Praticamente a maioria dos públicos que eu falo a mesma coisa. Rapaz, custo e despesa não é a mesma coisa, não, professor. Não são a mesma coisa. Então agora, vamos fazer a distinção. O que é custo? O que é despesa? O que é custo? Você falou. Não, é aquilo que você falou que está relacionado ao direto. Sim. Só que você pode expandir um pouco mais para o que você falou anteriormente, a palavrinha que você falou.
Perfeito. Então, pessoal, nunca mais esqueça. Custo é todo sacrifício financeiro, ou seja, todo gasto relativo à atividade de produção. Produção. Então, imagina uma fábrica da Apple, de carros, de móveis, de camisa, qualquer tipo de operação industrial. Para a gente ter um exemplo aqui para pensarmos juntos. Então, por exemplo, custo com mão de obra lá da fábrica. Custo, né? Gasto com mão de obra, custo. Matéria-prima, custo. Energia que eu uso para movimentar os equipamentos, custo. Supervisor da produção, gerente lá da fábrica, que vai coordenar as ações, né? Definir escala de trabalho e tal, garantir produtividade, está na produção, é custo. EPI que o pessoal usa lá na fábrica, custo. Tá bom? A empilhadeira que eu uso para movimentar materiais lá dentro, né? Combustível, né? Seguro, tá. Custo. Manutenção, custo. Porque está relativo à atividade de produção. Tá bom? Beleza, professor. Então, o que seria despesa? O imposto... depende do tipo de imposto. Até na literatura, não se considera imposto como uma despesa. Ele é outra categoria, que é dedução e imposto sobre vendas. Mas alguns consideram como despesa. Bom? Despesas tributárias. Certo? Dá para considerar como exemplo. Mas eu queria assim, explorar de vocês a definição. Que eu falei, meu objetivo é que vocês cheguem em qualquer local, qualquer organização, qualquer projeto e consigam classificar, porque é a condição fundamental. Só para vocês verem a importância, reforçando o porquê, né? Quando eu comecei a estudar isso aqui, ainda era da graduação. Terminologia e classificação normalmente é o primeiro ou o segundo capítulo de algum livro, né? De finanças, ou de contabilidade gerencial, gestão de custos, o que seja. Eu li e tal, mas vamos lá aqui para as equações, para as tabelas, para os modelos. E aí eu fui fazer um projeto de consultoria com o meu ex-orientador de graduação. E a primeira coisa que precisou, terminologia e classificação, para você começar a fazer toda e qualquer modelagem econômica financeira. Passou um tempo, eu fui estudar lá na USP, né, e tive contato com o professor Eliseu Martins, que é um dos livros que eu vou citar para vocês, que é uma autoridade na parte de contabilidade de custos do Brasil. Foi presidente da Comissão de Valores Imobiliários, professor da FEA USP. E ele fala, terminologia e classificação não é uma mera questão, é uma magna questão. Sem essa base, sem esse alicerce da casa, aí falando para quem é entendido, você não constrói o resto. Então, por isso eu estou insistindo. Né? Cadê a fórmula? Cadê o caso? Entenda o meu conceito. Custo é produção. Despesa é o quê? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Pensem comigo. Para uma empresa existir, ela precisa fazer 3 coisas. Produzir alguma coisa, suponhamos, né? Vender. E outra coisa que precisa fazer. Lembra aqui o professor Jorge, Lucas, se fosse aqui a organização, o que eles fazem? Distribuir, considera dentro da atividade de vender, né? Comércio e entrega. Precisa fazer uma coisa para toda a organização existir. O que é que precisa? Produzir, ser administrada, ser gerida. Certo? 3 funções, administração, produção e vendas, né? Comercial. Custo é produção, então despesa são os gastos relacionados a quais atividades? Administrativas e comerciais. É simples assim? É a definição. Inclusive, no Código Tributário Brasileiro assim está. Tá bom? Despesa. Custo é produção. Despesas são os gastos relacionados às atividades administrativas e financeiras. E comerciais, né? Exemplos. Alguém falou... Marketing da empresa, a verba de publicidade. É custo? Não. Despesa. O salário do ou da gerente de recursos humanos. Faz recrutamento, seleção, tal, desenvolvimento. Do contador, da contadora. Despesa. Entendeu? O gasto que a empresa tem para distribuir os seus produtos, né? O transporte, o frete. Despesas. Porque não são gastos relacionados à atividade de produção. Mas sim gastos, atividades administrativas ou comerciais. Mas, professor, por exemplo, a minha empresa tem uma conta no banco e paga taxa, né, taxa bancária todo mês e tal. O que é isso? Custo ou despesa? Despesa financeira, que é uma subcategoria da despesa administrativa. Tá claro? Então, nunca esqueçam disso. Custo é produção, despesa é administrativo e comercial. Certo? Mas Apple da vida, tudo em relação da marketing, é tudo... Rapaz, eu sempre dou esse exemplo da Apple, já que você tocou. Eu falei das 3 funções básicas de uma empresa, né? Função produção, função
né, venda comercial e a função administração. Bom, a Apple basicamente tem duas. Ela faz a função comercial super bem, tem as famosas Apple Stores que causam filas, né, na hora de lançamento de produtos, mas a produção da Apple é terceirizada. Olha o que ela faz muito bem. Ela faz um subconjunto da produção, que é a parte anterior, que é o P&D, desenvolvimento de produtos. Aí ela é campeã. A produção é tudo fora. Terceirizada. Né? Vocês podem ver, né? Ela até quando você vê aqui o produto, ela aqui, ó, né? Projetado pela Apple na Califórnia e aqui no caso indústria brasileira. Não foi ela que fez, ela terceirizou. Tá bom? Tendo um problema agora. Né? Sim, Com sim. isso, eles estão querendo tirar grande parte da produção deles é na China e a China Sim. está em lockdown. Aí o mercado Teve. chinês é praticamente 25% Tem. do que eles vendem. E eles querem retirar um pouco de lá. Só que Tem não consegue. diálogos assim, registros históricos, né, diálogos do Steve Jobs com o Obama. Ele pergunta, como é que a gente traz? Ele fala, então, 30 mil empregos se a gente gera na China para dentro da América. Entendeu? É essa questão. Mas hoje, claro que a decisão de terceirização não é só aspecto financeiro. Né? É o gasto, prazo e qualidade. Esse tripé, né? O valor da venda que eles estão Mas está muito menor por causa dos lockdowns que estão Sim, acontecendo na China. sim, agora. sim. E só intensificou, né? Porque o chip também é só produzido pelo TSMC, né, que é de Taiwan, né? É só eles terem o know-how para produzir o chip da Apple, de todos. Então, a China está querendo pegar Taiwan, né? E envolve também, dentro da decisão de terceirização, o próprio custo logístico, né, que já está lá perto. Não é brincadeira, mas só para vocês verem, né? É o Herbert. Herbert falou, a Apple terceiriza não só uma parte da produção, mas a função produção como um todo. Beleza? E aqui, pessoal, temos então já custo e despesa. Vamos aqui para investimento. O que é um investimento? Conceito. O que é um investimento? Aqui nos exemplos, né, você vê que uma máquina, um prédio, é um investimento. É algo que tem valor residual. Valor residual depois do uso, é uma boa ideia. Mais alguma tentativa aí para complementar? Que é um investimento. É necessário para... É todo sacrifício financeiro. Pensar assim. Vai. Não, vai para ajudar. Quebrar o jeito. Necessário. Ajuda o professor. Para sustentabilidade. Sustentabilidade. Tem a ver, ó. Vamos lá. Parafraseando, é o seguinte, investimento, pessoal, é todo gasto, todo sacrifício financeiro que a empresa tem hoje em prol da obtenção de benefícios futuros. Até assim, contabilmente, o longo prazo são 12 meses. Bom, acima de 12 meses, então uma máquina, você não vai consumi-la em 1 mês, 2 meses. Tá bom? Ou um prédio, ou um caminhão, ou um computador, ou um móvel. Isso é a longo prazo, então é considerado como investimento. Ele não entra na equação do lucro, ele entra como investimento para se calcular indicador de rentabilidade. Professor, mas assim, agora vem aquele ajuste que eu comentei, né? Mas professor, essa máquina quer dizer que não entra nada, a máquina, o prédio, o terreno, o caminhão, não entra nada no lucro da empresa mês a mês? Como é que a gente vai controlar isso? Mas aí tem uma variável que não está aqui, não tá essa, mas que vocês conhecem. Quando a gente usa um equipamento, usa um carro, usa qualquer ativo, qualquer investimento que a gente faça em um ativo de uma empresa, o que é que acontece? Aqui tem no laboratório de vocês. Depreciação. Então pronto. A depreciação, por exemplo, de um equipamento usado na produção é um custo que entra sim na equação do lucro. Ou um caminhão que eu uso para distribuir meus produtos para uma empresa. Não é despesa, é comercial. Então a depreciação do meu caminhão entra na equação do lucro como uma despesa. Entendeu? Só aquela parcela da depreciação, né, que tem forma de calcular. Tá bom? A depreciação da máquina que produz para a empresa é considerado custo. Custo. A depreciação do caminhão que transporta É despesa, porque sempre está atrelado, para fazer a classificação eu tenho que saber onde é que vai ser usado. Tá bom? E por fim, a perda. Esse é o menos intuitivo, mas eu vou contar, sei lá, 3 histórias para vocês formarem o conceito, que é o meu objetivo principal. Suponham que eu estou aqui na minha fábrica de confecções, fazendo essas camisas aqui. Imagina, né? A primeira etapa de um processo produtivo de uma peça de roupa. A gente recebe o quê? Em rolos. Tecido. Qual a primeira etapa do processo que eu preciso fazer? Cortar. Quando eu corto, sobram lá uns pedacinhos. Como é que chama aqueles pedacinhos? Os retalhos, né? As sobras. Pergunta número 1. Retalhos, essas sobras, podem ser consideradas como perdas, né? Os retalhos, perdas, podem ser considerados.
Sim ou não? Sem medo, vai lá. Se não for utilizar, mas não. Sim ou não? Eu Acho. acharia que isso Ó, está convicção. incluso- Eu acho que eu pensaria que isso está incluso no custo de fazer uma camisa, o retalho. Tipo, você está sempre cortando um determinado pedaço, esse pedaço não importa se entra ou não na camisa, é o custo da camisa. Já a perda, tipo, a camisa que se rasga. Gostei, beleza. Segundo exemplo, guarda esse primeiro, gostei. Segundo, eu desse exemplo, estava dando esse treinamento parecido, mostrando esse slide para engenheiros lá da Embraer, alguns anos atrás. Aí, professor, né, o engenheiro de lá, é o seguinte, eu vou contar a situação para o senhor e compartilhar com a turma. Antes de vir para a Embraer, eu era engenheiro da Ambev. E lá, suponho, para a gente produzir, engarrafar 100 mil litros de cerveja, eu não posso produzir 100 mil litros, né, do líquido. Eu produzo 105 mil litros. 100 mil vão ser engarrafados e 5 mil vão para o ralo. Pergunta para vocês, esses 5 mil litros que foram para o ralo, são exemplos de perda? Sim ou não? Dúvida, né? Eu quero saber se Só ela que está convicta aqui, os outros estão meio... Até pelas vezes, se tivesse filmado as expressões, o pessoal assim, pensando. Agora eu vou dar o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é o que está ilustrado. Eu acho que Vai lá. a melhor possibilidade de aproveitamento não é perda, ainda que seja coloquialmente usado como o termo perda. Perda. Não é perda. Pô, estão captando. Acho que se for uma coisa que foi projetada para acontecer, não é uma perda. Boa. Se não foi projetada. Boa. Se aquilo é necessário para criar a coisa, não é uma perda, né? Boa. E eu vou dar o terceiro exemplo, aí vai ser definitivo. Vocês vão chegar à resposta final. Era o ano de 2006, eu fui dar uma consultoria, ainda era estudante de graduação da empresa Júnior, em uma grande indústria têxtil aqui do estado. Aí estava visitando lá a produção, aí o supervisor falou comigo, aliás, eu falei com o supervisor, perguntei, eu não lembro o nome dele. Fulano, quando eu fui entrar na empresa, eu fui todo revistado, me perguntaram se eu tinha isqueiro, se eu fumava. Por que isso? Aí ele me levou lá para o armazém de matéria-prima. A matéria-prima da indústria têxtil são fardos de algodão. Enorme lá, vários andares. Aí tá vendo isso aqui, Abraão? Pois é, algum tempo atrás, um funcionário que trabalhava aqui foi dar um trago. Virou fumaça, tá? A matéria-prima, no caso, o algodão, que virou fumaça, é um exemplo de perda ou não é? Sim. Por quê? Aí é o conceito. Gerou prejuízo. Não prevista. Beleza, Lucas. O que caracteriza ou não a perda é a característica de anormalidade, imprevisibilidade. Tá bom? Tecido, o retalho, a cerveja, faz parte do processo. É um desperdício? Sim, precisa ser combatido, minimizado. Esse é um grande papel de nós da engenharia nas várias áreas. Como é que a gente diminui desperdício em determinado processo? Mas uma classificação não é perda. Não é perda, é um desperdício. A perda é quando é algo anormal, involuntário. E isso vai diretamente para o cálculo do lucro. Aqui, no caso, vai gerar um grande prejuízo à empresa. Todavia, se o meu desculpa, se o meu histórico diz que eu tenho determinadas perdas, eu posso, ou seja, que há um risco de perda, e eu tenho na estatística de vários anos que eu sempre tenho, multa, foi algo que eu pensei. Se eu sempre tenho algum tipo de multa, ele entra, não é que ele não é previsto, é quase como se eu sei que eu terei algum tipo de multa. Aí você pode trabalhar com provisões. Outro tipo de situação indesejada que acontece muito são as pessoas que compram um produto a prazo, mas não honram seu compromisso. Existe um tipo de provisão, que são as provisão para... o nome é provisão para devedores duvidosos. Você coloca lá um percentual, um share, lá uma parcela do tudo que eu vendi, segura que uma parte de 6%, 8%, 10%, não vai pagar. Então faz o seu planejamento já respeitando isso. São uma provisão. Então você consegue trabalhar com esse tipo de situação, com provisões. Né? Mas de fato, né, a classificação é quando você tem algo anormal, involuntário. Só que não faz parte do processo normal de produção, como vocês colocaram. Tá bom? O risco dessa lógica é que, num lugar que não tenha muita competição, desde que você ajuste seu preço, toda perda cabe dentro. Cabe, desperdício e vai. Perfeito. O preço está pagando, perfeito, né? Que é o grande questionamento para os monopólios, só que tem a questão estratégica, né? Mas é a grande questão, porque você acaba
maquiando ineficiência. Tá bom? É toda questão no setor da construção civil, quando a empresa constrói um prédio, mas tem muito desperdício, aquilo tecnicamente não é perda para ela, porque ela comprou o material, só que se ela está sendo ineficiente, como você já falou, aí acaba tendo... Mas assim, alguns anos eu reformei um apartamento. Até hoje eu tenho lá várias caixas de piso, né? Sempre eu olho, eu lembro isso aqui. Não é perda, mas é um desperdício. Mas eu paguei por ela. Se você quebrar um pedaço Tem, né? Tá lá, uns 7 anos o capital lá empatado, lá parado, né? Entendeu? Mas é que tá, tem a ver com o que o Lucas falou, meio que bota no orçamento, já vai, entendeu? Mas é estranho, como é que se diminui desperdício? Entendeu? Eu acho até na loja de uma construtora, como é que você, né, pega o histórico e ataca as causas que podem gerar o desperdício. Até por exemplo, eu já vi dissertações aqui na própria UFC, do pessoal trabalhando algoritmos para otimizar o corte de madeiras, de tecidos. Não vai zerar, né, mas vai mitigar, vai otimizar o corte, né, para diminuir o desperdício. Beleza? Que no final do dia, sim, mas aí professor, mas traz aqui para o dia a dia. Esses exemplos que o senhor falou, do retalho, da bebida que foi para o ralo. Como é que a gente classifica se não é perda? O senhor não falou isso, não. Custo. Perfeito? Quem perguntar? Levanta a mão? Não? Então pronto, pessoal. Então aqui temos os tipos de gasto, tá certo? Fica para vocês. E aqui dando um zoom maior, mas vocês já levantaram a bola para mim, uma classificação, se a gente quiser trabalhar os custos, nós temos os custos fixos e variáveis. Variáveis são aqueles que variam como volume de produção, como tecido da camisa, madeira da mesa, pneu de um carro, tá bom? Assento de um avião, tá certo? Turbina de um avião, não importa. E os fixos são aqueles que não variam dentro de um determinado intervalo de produção. Um aluguel, tá bom? A depreciação de um equipamento, por exemplo. E nós temos quanto à incidência daquele custo naquele objeto, diretos ou indiretos. Tá bom? É super importante essa definição para quê? Para quando vocês depararem com projetos, depararem com a organização, vocês poderem classificar quais são os gastos, custo, despesa, investimento e perda, o que é direto, o que é indireto, o que é fixo, o que é variável, tá bom? Para poder você, de fato, começar a modelar, tá bom? E tem aqui os mistos, né? O pessoal fala. Alguém poderia dar um exemplo de um custo misto? Misto é que tem fixo e variável ao mesmo tempo. Eu tinha pensado numa coisa tipo uma economia de escala, assim, como você falou que você tem um galpão e é fixo, sendo que aí de repente você precisa dobrar o galpão, e aí não seria uma coisa... Por isso que eu falei, né? O custo fixo dentro de um intervalo de produção. Quando você, por exemplo, adentra no segundo turno de produção ou adquire um segundo galpão de produção, custo fixo vai mudar de patamar. Inclusive, assim, tecnicamente, o nome que se chama, como é que se fala? Custo fixo são os custos, né, que permanecem constantes dentro de um intervalo relevante. O intervalo relevante é dentro de um volume de produção estimado, certo? Ou um turno, uma planta. Por exemplo, o aluguel aumenta todo ano, então ele é fixo porque ele está custando Isso, mas mesmo tendo uma variabilidade. Perfeito. E sempre, né, a gente tem que considerar que ele é fixo ou variável com relação ao volume de produção. Produzir a segunda peça, a terceira peça, aquele custo vai aumentar? Não vai, se for fixo. E o misto? Alguém pode dizer o que seria o custo misto? Parcela fixa, outra variável. No mesmo elemento de custo tem parcela variável. Vou dar um exemplo que é fácil de entender. Energia. Tem o custo com consumo de quilowatt-hora e tem a taxa lá de iluminação pública, depende do contrato, né? Ou custo de ar com água. Tem o consumo, a taxa de esgoto e tem o consumo por metro cúbico. Antigamente, mas antigamente mesmo, né? Eu dava o exemplo do telefone, né? Tinha era assinatura e tinha o pulso, plano é assinatura. Hoje, né, meio que está no pacote. Só, né, o preparo. Eu parei, eu só uso energia. Aí, por exemplo, uma coisa que é até um pouco mais atual, né? Que tem a ver com o tradicional custo relacionado à mão de obra, remuneração variável. Eu já conheci empresa aqui em Fortaleza, que trabalha com instalações elétricas e hidrossanitárias, que pagava remuneração variável para operário lá, né? Que chama, tem um termo
eu nem gosto muito de peão e tal. Pessoal lá da ponta mesmo. Por alguns indicadores de produtividade, qualidade, higiene e segurança do trabalho. Tinha um salário fixo, mais um variável. Isso. Ganha por produção. Então, são chamados os custos mínimos. Depende do contrato, né, que a pessoa faz. Remuneração variável. Que tem o fixo, né? CLT fixo, tem o só variável, que é por né, produção, e tem o misto que envolve a parte fixa e a parte variável. Bom? Beleza? Então, essas são as classificações de custo. Aí vamos fazer aqui um exemplo, né? Um exercíciozinho bem simples, só para vocês sedimentarem um pouquinho esse conhecimento, que eu sei que é muita coisa, é muito conceito. Cada caso, né, tem uma situação específica, então vamos trazer aqui um exercício. Então, ó, imagine que vocês precisam classificar todos esses gastos aqui em direto ou indireto, fixos, variáveis ou mistos, tá certo? No caso aqui, não, tudo aqui é custo, né? Tudo aqui já é relacionado à produção, tá certo? Então, para ficar mais fácil. Vamos lá, para começar simplesinho. Matéria-prima e componente de montagem. É um custo fixo, variável, misto, direto ou indireto? Relembra só o Vai. conceito de custo direto e indireto. Pronto, o custo direto é o tecido que vai na camisa, é o pneu que vai no carro, é a madeira que vai nessa mesa, ou seja, eu consigo medir de forma clara, objetiva, direta quanto vai. É o ligante no corpo de prova, tá bom? Se estiver falando besteira, me corrija aí, pelo amor de Deus. E custo indireto é aquele que eu não consigo mensurar. É o aluguel da fábrica que fabrica a mesa, a cadeira, a estante, entendeu? Ou os salários, encargos e benefícios do professor Jorge, que coordena todos os projetos, todos os corpos de prova, entendeu? Então, essa é a ideia. Então, aqui, ó, matéria-prima e componente de montagem. Se fosse aqui a madeira, o ferro, os parafusos, direto, porque eu consigo saber quanto vai, variável, né? Quanto mais unidades eu produzir, mais eu vou ter esses custos. Perfeito, aí. Energia elétrica de iluminação da fábrica. A fábrica que fabrica todos os tipos de produto. Indireto, fixo, variável, misto. Né? Só aí depende da contratação. Se não me engano, eu coloquei como misto aqui. Certo? Beleza. A matéria-prima, ela não poderia ser um custo fixo também? Porque geralmente algumas empresas grandes, elas dizem assim, ó, vou comprar esse componente direitinho, mas eu quero pagar tanto durante esse período aqui. Perfeito. Perfeito, sua ideia. Só que, por isso que eu sempre foco na definição. Que a definição de custo variável fixo é aquele que varia ou não com relação ao volume de produção. Bem que eu comprei 100 mil reais em peças, em materiais. Só que com relação ao volume produzido, se eu produzir 1, 2 ou 3, ele vai aumentando unitariamente. Entendeu? Você tem que considerar a proporção daquele custo, no caso, para o produto. Diferente do aluguel, né, que você comentou, o aluguel, eu pago, se produzir 10 produtos ou 100, vou pagar o mesmo aluguel. Ou ele vai representar aquele custo. Material de embalagem, para embalar o computador, embalar a camisa. Embalagem. É bem parecido, direto e variável, certo? Esse aqui, material de limpeza da fábrica. Né? Indireto, variável. O que vocês estão me dizendo se é variável? Quanto mais produtos eu produzir, mais eu vou ter que limpar a fábrica, proporcionalmente. Se tiver mais turnos. No caso, dentro de um intervalo relevante, né? Aquela quantidade de turnos. Seria mais para quê? Seria mais para fixo, né? Depende, né? Por exemplo, não, professor, mas o meu produto é um produto que causa sujeira, tal, não bem precisa mais limpar. Ok, é uma via de regra, não. Esse aqui, ó, materiais secundários de fácil identificação com relação ao produto. Exemplo, pessoa que negócio feio, professor, explica isso aí. Aqui é a nossa camisa, qual é a matéria-prima? Tecido. Materiais secundários de pequeno valor, botões, linhas, aviamentos, tá certo? Seria o quê? Direto, porque eu consigo identificar, eu consigo mensurar. Fixo ou variável? Quanto mais produzir, quanto mais camisas, mais eu vou precisar de botões, tecidos, certo? Beleza? Salários e encargos da gerência da fábrica. O gerente, coordenador, né? Indireto, fixo, variável, misto. Qual seria a melhor resposta aqui? Misto, depende, professor, depende do contrato que a pessoa tem, né? Tá certo? Aqui eu acho que eu coloquei fixo, mas pode ser misto.
ganha ali o fixo mais por produtividade. É bem comum, inclusive, né? Essa segunda coluna O tal dos bônus. Não, eu vou dizer porque ela é polêmica. Valeu ter levantado a bola. Olha, essa aqui é fácil. Seu barriga, né? O aluguel, todo dia lá, todo mês lá cobrando. O IPTU todo ano. Indireto, não fica. Pode ter uma variação ano a ano, mas não depende do volume de produção. Essa é a classificação. Salários e encargos dos operários da fábrica. Entendeu? O operário lá, o costureiro, a costureira que bota a mão na massa no produto, a marceneira, o marceneiro que varra a mesa. Então, eu conseguir mensurar direto e variável, tá certo? Direto e variável, mas depende da contratação. Se eu consigo, é fixo, ok. Bom? Seria como fosse por produtividade. Aqui, ó, consumo de água da fábrica. Indireto. E misto. Mas se a nossa fábrica, que é a manufatura, fosse uma engarrafadora de água mineral, aí seria matéria-prima direta. Então, depende, né? Tem muitos depende aí. Entre aspas, depende entre aspas. Esse aqui, refeições do gerente da fábrica. Coordenador, o que é a refeição? Direto ou indireto? Hã? Direto, indireto. Fixo, variável, misto. Fixo, variável, refeições do gerente da fábrica. Fixo, variável, fixo, variável, misto. E ele vai comer todos os dias a mesma coisa? Não, quero que você enxuar. Aí, bora. Fica em cima do muro, não. Bora. Fixo, variável, misto. Fala aí, o que vocês acham? Refeições. O gerente de fábrica geralmente é fixo, né? Agora, direto e indireto. Mas é variável em relação à quantidade de produto. Se você produzir mais, diminui mais o valor das refeições. Variável? Não, polêmica, né? É bom, eu adoro. Chegou, fica aqui feliz quando tem a polêmica, é bom demais. Bora. Vamos lá. Olha, ó, vamos voltar aqui à definição, uma vez. Qual é o conceito de custo variável? A definição é se aquele custo varia com relação ao volume produzido. Se vocês me disserem que a refeição do gerente de fábrica é o custo variável, vocês estão me dizendo o quê? Que se produzir mais, ele vai comer mais. Não é assim, né? Não, É fixo. pode ser o contrário. Se produzir menos, ele pode ficar estressado e não comer. Não comer. Mas tem relação com o volume, né? E é custo, é dinheiro, né? Então, pessoal, aqui, no caso aqui, como é o gerente da fábrica, não posso atribuir diretamente a um produto especificamente, ele cuida do todo, indireto, e aqui coloquei como fixo. Tá bom? Mas é sempre polêmico isso, por isso que eu dei uma pausa, né? Para gerar polêmica, né? Só tem maldade aí, né? Agora, para finalizar, tranquilo, chave de ouro, sem dúvida. Salários e encargos da segurança da fábrica. O pessoal que cuida da segurança do patrimônio. Indireto, fixo. Vai produzir 10 ou 20, vai ter que ter alguém, né, fazendo a guarda patrimonial. Tá bom? Pessoal, e só levantando. Professor, né, tem muito depende e tal, é isso. Tem ele participou até da minha banca de doutorado. O professor Wellington Rocha. O professor Eliseu Martins, ele escreveu um livro sobre contabilidade de cursos e o Wellington Rocha fez o livro de exercícios desse livro do professor Eliseu Martins, Dois São da Fé. E no livro do professor Wellington Rocha, a parte de contabilidade gerencial, o que ele fala? Não existe uma classificação única, universal. Cada caso deve ser analisado à luz das específicas circunstâncias. Cada caso é um caso. Daí a magna questão que eu falei para vocês de entender terminologia e classificação de gastos. Porque onde vocês chegarem, qualquer situação aqui fora do Brasil, uma empresa de manufatura, serviço, comércio, agro, de vários postos, vocês vão conseguir classificar e começar a fazer a modelagem. Por isso que eu insisto, né? Insisto para todos os cursos, graduação, pós-estrito e pós-lato. Se não entender terminologia, vai fazer modelagem mal feita. Tá bom? É o começo. Por isso é legal o debate. Interessante, é normal essa dúvida, não se aflijam, é normal. Eu gostei muito, né? Vocês responderam a grande maioria com precisão na primeira. Tá bom? Mas sempre fica uma dúvida, e aí o meu papel é colocar os pingos nos is. Bom, até eu fico mais feliz com isso. Beleza? Então guardem isso, lembrando que cada caso, né, é uma situação específica, e entender a definição ajuda a fazer a classificação. Tá bom? Beleza, professor. O senhor falou, né, para quem chegou um pouquinho depois, no início, que lucro é igual a receitas menos os gastos. O senhor só trabalhou o lado dos gastos, né? Mas tem um lado das receitas também. E foi falado muito bem que toda organização vai pagar o quê? Os velhos impostos, né?
Tanto as pessoas físicas, nós, como as pessoas jurídicas, as organizações, empresas, por exemplo. Então, onde é que entra tudo isso? Como é que eu posso detalhar, e considerando tudo isso que o senhor falou até agora, a equação do lucro? Aquilo que eu prometi. Mostrei a equação do lucro no início da nossa aula de hoje e prometi detalhar. Então, eis aqui o primeiro detalhamento com alguns números já para vocês conseguirem melhor entender. Pá, certo? Professor, foi tão facinho, lucro igual a receita menos gasto, agora virou esse treco todinho, professor, pelo amor de Deus, calma, vamos explicar. Numa empresa, numa organização, tudo começa pelas receitas, ou faturamento, ou apurado, ou que você falou que eu gostei? Arrecadação. Ou seja, é tudo que entra na empresa proveniente, por exemplo, da venda dos produtos. Pode ser um tipo, vários tipos, sempre preço vezes quantidade, preço vezes quantidade. É o somatório disso tudo. Então, em um período, um mês, eu tenho minha receita bruta. Certo? No caso da instituição pública, seria o seu chamado orçamento, né? Qual o seu limite orçamentário? E aí, com base nesse limite, ele executa os seus gastos. Na empresa é chamado de receita. Todo produto que eu vendo, pessoal, eu pago impostos. Aí aqui no Brasil, sem entrar no detalhe, mas quais são as sopas de letrinhas aí? Dos impostos que existem no Brasil? Não, você vê no jornal aí e tal. IPI, ICMS, ICS, ICMS, você sabe de todos, ó. Aí, paga aí. Olha, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, né? São alguns dos exemplos brasileiros de tributos que incidem sobre as vendas. Claro, uma empresa que é de manufatura, ela não vai pagar ISS. Uma empresa que é de serviço não vai pagar IPI, que é de produtos industrializados. ICMS praticamente todos pagam, que é estadual. Professor, leva mal não, que está aqui no CT Asfalto, só vem falar de tributos, vai conversar com o contador, aquele que eu conversei. Não precisa entrar no detalhe, não precisa. Mas saber que existe, que tem impacto na equação do lucro, vocês precisam para poder começar a discutir modelagem econômico-financeira de um projeto ou de um negócio. E até na área Bom? tecnológica, né, professor? Porque tem o software como produto, o software como serviço, né? E tudo isso implica, porque os meninos trabalham com tecnologia, né? Então, as Consultex, né, Ingtex, aí tem que pensar muito nessa parte que isso faz toda a diferença no resultado final. Às vezes a gente passa muito tempo, né, pensando só no lançamento Na tecnologia. do marketing em si e pouco nessa questão tributária que é extremamente relevante. E aí eu reforço o que eu falei no início. Por quê? Porque as pessoas não têm uma formação básica mínima nesse tipo de coisa. E assim, pessoal, até agora, tem algum bicho de sete cabeças que eu trabalhei com vocês? Não, né? É uma coisa assim, relativamente intuitiva, precisa ser bem organizado e integrado. Mas na própria, por exemplo, dos cursos da UFC, 120 cursos arredondando de graduação. Sei lá, botam os dedos das mãos, os cursos que tem alguma coisa sobre isso. O resto passa assim sem ter noção. Na pós, menos ainda. Tá bom? Então, explica um pouco isso, entendeu? Isso é o dia a dia que eu me deparo. Beleza? Então, aqui, ó. Receita, vendi produto, eu vou pagar alguns impostos. Não é pergunta para o contador, tá? Mas sabe que vai pagar alguns impostos. São as deduções e impostos sobre vendas. Aí daí vai sobrar a chamada receita líquida. A líquida é a receita, chamada também receita bruta, menos os impostos. Os primeiros impostos que toda empresa paga. Aí, pessoal, eu posso fazer uma classificação para fins de tomar de decisão. É um complemento aqui, ó. Tudo que é variável, eu vou fazer primeiro desconto aqui das minhas receitas. Custos variáveis, ou seja, material, mão de obra, se eu conseguir mensurar, todos os custos que variam com o volume de produção. E as despesas variáveis. Aí eu vou uma pergunta para vocês. Alguém poderia dar um exemplo de despesa variável? Despesa é todo gasto da administração ou comercial. Uma despesa variável, aquela que varia. Por exemplo, quanto mais eu vendo, mais eu posso ter aquela despesa. Vocês até falaram já um exemplo. No caso aí do setor imobiliário. Agora ficou fácil. O que ele ganha? Comissão. A comissão de vendas. Quanto mais unidades vender, né, mais volume de vendas, mais ele vai ganhar comissão. Para a empresa que paga aquela comissão, é uma despesa variável. Entendeu? Agora, por exemplo, quanto eu gasto com os motoristas dos meus caminhões que fazem a entrega? É uma despesa comercial também, só que é uma despesa fixa. Combustível já depende, né, não do volume, depende também, né, mas também do trajeto. Tem um componente do roteiro. E aí, pessoal,
A receita menos os custos e despesas variáveis traz uma variável que ela não é central no nosso workshop aqui, mas legal vocês saberem que existe. Alguns de vocês já podem até ouvir falar, que é a tal da margem de contribuição. Alguém já ouviu falar da margem de contribuição? Né? Eu posso explicar. Até vocês conseguem enxergar. A margem de contribuição é o valor que a empresa gera de sobra para conseguir pagar os seus gastos fixos. Então, por exemplo, vendi os produtos, aí paguei os impostos, paguei os materiais, paguei os colaboradores, paguei comissão de vendedor, ou seja, tudo aquilo que é relacionado ao produto em si, né? Relacionado com o volume. O que sobrar, pergunta, dá para pagar os nossos gastos fixos? Dá para pagar, né, a gerência, né, a contabilidade e ainda gerar lucro? Então, é um indicador também usado para tomada de decisão. Se a gente trazer para a unidade não de empresa, mas de produto, é perguntar, onde é que eu ganho mais dinheiro? Em quais produtos eu tenho mais resultado? Produto não tem lucro. Quem tem lucro é a empresa. Produto tem margem. Então, para eu saber onde é que eu ganho mais, eu ganho menos, calcular a minha margem. Aqui, por exemplo, fazendo a alegoria com você, quais projetos são dão mais resultado para vocês? Quais que apresentam mais margem? Entendeu? As receitas do projeto menos os seus gastos do projeto. Que de alguma forma deixam uma sobra para pagar a estrutura do laboratório como um todo, que é uma estrutura bem robusta. Então é margem, a mesma coisa para a empresa. Tá bom? A Toyota ganha mais dinheiro vendendo Corolla, Hilux, entendeu? SW4, qual modelo, qual tipo, qual empresa, Coca-Cola, qualquer um, Apple. São as margens de contribuição do produto. É o valor que ele gera de sobra para ajudar a pagar os gastos fixos da empresa. Bom? Bem interessante saber disso também. Mas não é central aqui para o nosso workshop, é só uma... Fala. O CVT e o DVT estão dentro desse CPV lá em cima? Sim, nesse caso aqui está, nessa classificação sim. Mas considera aqui como se fossem os gastos variáveis. Pode trocar isso aqui por gastos variáveis. Bom? Podia ser dele. Por que eu deixei essa estrutura? Porque quando a gente aborda a metodologia contábil, que é exigida pela legislação, eu não posso pegar a despesa e jogar aqui. Mesmo sendo variável, eu tenho que jogar para o resultado da empresa. Eu não posso colocar dentro do custo do produto, tá certo? Aí aqui eu adaptei para poder destacar a margem. Porque no método da legislação não se calcula a margem de contribuição. Bom? Por isso que eu falei, né? Não é adequado para fins gerenciais. Mas não é o ponto aqui da gente, certo? Beleza, gerei a margem, né? Aí vem os outros gastos. Gasto fixo, aluguel, depreciação, despesa fixa, contabilidade, setor jurídico, pessoal de TI da empresa, segurança, tal. Sobra o que nós chamamos lucro líquido. Ei, professor, esse aqui é o que o empresário, né, o sócio coloca dentro do bolso no final do mês? Não, porque esse aqui é o antes do imposto. São 2 impostos incidentes sobre renda aqui no Brasil. Quais são eles? Imposto sobre lucro, né, também chama imposto de renda. Nós, pessoas físicas, pagamos imposto de renda pessoa física. As organizações, as empresas pagam imposto de renda pessoa jurídica, o IRPJ. Bom? Mas além do IRPJ, tem outro imposto que as empresas pagam também. Alguém sabe dizer? Rapaz, é uma loucura, né? Professor, pelo amor de Deus, o senhor falou já de IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS. Tem imposto de importação, IRPJ. Tem mais outro ainda? Rapaz, foi muito perto, muito bem. É chamada contribuição social sobre o lucro líquido. Não é essa? Aí eu pergunto para vocês. Aí vamos aqui, né? Cidadãos brasileiros. Cidadãs brasileiras. Considerando os impostos sobre lucro. Mais uma vez, eu vendi meus produtos, paguei impostos, paguei meus funcionários, meus fornecedores, tal. Sobrou um dinheiro, 1 milhão, 100 mil. Tem que pagar imposto sobre renda, sobre lucro. Alguém sabe dizer, em média, qual é a alíquota? Sobrou 100. Quanto tem que se pagar? Fala aqui nas grandes empresas. 20. Desses impostos aqui, ó. 20. Alguém chuta? 33. Depende, 100 mil, 1 milhão, vai. Em média, você fala em média. 33. Só vai pelo número, né? Ó, se candidatar a presidente, vamos votar aqui, né? Redução de... Pessoal, no Brasil, exatamente 34%. Tá bom? 34%. Então, há uma discussão, né? Até já pautada no Congresso, para poder diminuir esse imposto sobre renda, desde que a empresa reinvista o seu capital para gerar mais negócios, né? Mais emprego, mais equipamentos. Mas ainda está em discussão. Mas, tipo, dependendo da luta da
Pronto, perfeito. Você está aqui, não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui sim. Pronto. A empresa, quando ela é micro ou pequena, ela pode ser optante do Simples Nacional. Né? E o Simples Nacional é para empresas que faturam por ano até R$ 4.800.000. Então, se você faturar acima de 4.800.000, você não pode ser enquadrado no Simples Nacional. Você vai ter que entrar nesse jogo aqui. Mas qual a diferença daqui? Esse aqui é o modelo mais complexo, hein, para as grandes empresas. Para o Simples, é porque não existe esse imposto aqui. Ó. O imposto de renda ele é cobrado numa alíquota única aqui em cima. A alíquota do Simples. Na lei do Simples tem várias, dependendo se é indústria, serviço, comércio, tem uma tabelinha com as faixas de tributação. Para simplificar a vida, né? Só que é só até 4.800.000. É uma maravilha, né? Assim, é muito mais, porque é bem mais, você paga menos imposto, via de regra, não é todos os casos. Tem muitas, mas principalmente é bem menos complexo, você precisa de menos horas de contabilidade. Então você vai até contratar um contador para a tua empresa, o cara pergunta, qual é o teu regime? É lucro real? Isso aqui é o lucro real, né? Ou simples, dependendo, o cara cobra 2, 3 vezes mais, né? Não, tem alguns benefícios, né? Tem uns benefícios. Tem alguma parte desses impostos PIS, COFINS, eles conseguem depois, quem trabalha com produto, né? Tem algumas nuances. Tem gente que bota o carro pessoal como um custo da empresa, né? A depreciação do carro e tal. O motorista do pessoal, mas aí a receita pegando dá problema. Bom, porque artificialmente eleva o gasto para diminuir o lucro, diminuir o imposto de renda. Eu já ouvi casos tipo do Polo Industrial de Manaus, sei lá, empresas de fora, para incentivar elas a virem para o Brasil, o governo senta elas de pagar imposto de renda, alguma coisa assim e tal. Sim. PIS/COFINS, por exemplo, Manaus tem isenção. Vamos aqui para o nosso estado. A grande CSP, Companhia Siderúrgica, teve várias isenções de IPI, na ordem de bilhão, para poder estimular a zona de processamento e exportação, né, a ZPE, que ajuda a atrair empresas. E uma forma de atrair ainda, muito é por isenção tributária. Bom, no caso estadual, normalmente se faz política com ICMS. Até meio questionável, né, mas é o que acontece. Certo? Mas aí sim, pessoal, depois de toda essa via crucis, aí eu tenho um lucro líquido, que esse sim pode ser reinvestido na empresa, né, ou distribuído entre os sócios. É a sobra, né? É o famoso líquido, a diferença, né? Daquela primeira equaçãozinha, receitas menos gastos do que aqui. Mas isso aqui é a vida real. Tá bom? É assim que funciona. Não tem nada líquido, é tudo gasoso. Tudo gasoso, é? Fluida. Tá certo? E assim funciona. Você não deveria colocar, você citou aí o investimento da própria empresa, não deveria entrar antes, não? Não. Por exemplo, para montar uma empresa do zero, eu tenho que fazer alguns investimentos, né? Pode ser capital próprio, de terceiros, emprestado, sócio. E aí, quando a empresa começa a entrar em operação, ela começa a dar resultado. E aí, todo mês, todo ano, tem essa decisão, que é inclusive reunião entre os sócios. Sabe para que a gente vai fazer com esse dinheiro que sobrou? Vamos reinvestir, comprar um galpão novo, comprar uma máquina nova? Ou vamos botar no bolso e vamos viajar com a família? Na minha cabeça, o lucro sempre iria para o bolso. Não, ele pode reinvestir, né? Aí vai aumentar onde lá, lembra o equity, o patrimônio líquido, aumenta o patrimônio líquido. E vai fazer com que a empresa tenha mais receitas e mais gastos, né? Entendeu? Comprar mais máquina para produzir mais produtos, conseguir vender mais, ou fazer mais marketing. Entendeu? Abrir um escritório em outro estado, em outra cidade. E aí vai. Você falou que o investimento não entra na equação do lucro. Não, só entra a parcela relativa à depreciação dos equipamentos. Entendeu? Os equipamentos, né, dos prédios. E cada ativo tem um período de depreciação, chamada vida útil. Vocês conhecem, vocês trabalham com isso aqui. Com certeza vocês entendem bem pelo objeto de estudo de vocês. Entendeu? E com base na vida útil e no valor investido, você calcula a depreciação. Que entra como um custo, se for produção, o uso, né, daquele equipamento, ou como despesa, se for uso comercial, como um caminhão, por exemplo. Um computador da sala do secretário, da secretária, da diretoria. Entendeu? Sobre o que for comprado com esse lucro líquido, não se fala mais nada sobre ele, né? Como é que é? Sobre o que for comprado com esse lucro líquido, por exemplo, um maquinário, com reta escavadeira, você não paga mais imposto sobre isso. Não, vai pagar os impostos normais do produto. Não, mas aqui eu estou comprando de um terceiro, né? Comprei de um fornecedor, comprei... Do produto que ele faz,
do que ele faz, não paga mais. Agora eu vou comprar uma máquina, construir um novo prédio para a minha empresa. Não paga imposto normalmente. Aí eles vão recuperar depois. Porque no final do dia, vamos lá, a empresa está pagando, mas no final do dia, quem é que paga imposto, pessoal, para a empresa? É o empresário? Claro que não, são os consumidores dele, né? São os clientes. Porque bota no preço, claro. Se o preço e a quantidade vendida não forem suficientes para gerar um faturamento de tal monta que cubra os gastos e gere lucro, não temos um negócio. Ou não temos um negócio sustentável. Bom? Esse é o jogo, né, pessoal? Essa é a questão. E aí trazendo uma discussão bem seminal que vocês já viram, né, várias vezes. A Paula já viu e até já falou isso também. A questão do conceito da inovação, né? Que é inovação, muito se diz que é inovação, é a invenção que gera nota fiscal. Você começa a guardar a relação que está aqui, tá bom? E olhando do ponto de vista empresarial, é o que gera não só lucro, mas rentabilidade, para ser sustentável de fato. Então, por isso sempre a gente trabalha, né? Eu gosto de trabalhar sempre inovação e sustentabilidade. Essas duas variáveis têm que andar par e passo. Está até no modelo conceitual seminal lá do Centro de Empreendedorismo, que é o programa que eu coordeno. Inovação, sustentabilidade. Inovação e sustentabilidade. As duas coisas andam juntas. Bom? Beleza, pessoal? Então aqui já temos uma boa descrição de como se estruturar o lucro, né? Considerando todas as variáveis, ou quase todas que a gente discutiu até agora. Professor, e como é que eu calculo o retorno sobre investimento? É só pegar esse lucro e dividir pelo investimento. Para calcular a rentabilidade. Beleza? Professor, massa, mas vamos praticar. Vocês percebem que eu sou redundante, né? Assim, a estratégia didática minha mesmo. Eu falo uma coisa uma vez, duas, três, para vocês irem sedimentando, que eu sei que é muita coisa, são muitas variáveis. Mas vamos fazer o estudo de casa, não sei como é que está o horário. Pedro? Podemos? Sou Jorge, como é que está aí? Podemos? São 18 horas, né? Eu acho que a gente podia encerrar, né? Ou não? Porque a gente São dois? atrasado, né? Foi meia hora. Mas a ideia é fazer duas em duas, né? O que vocês acham? No máximo mais 20 minutos. Pronto, então eu vou mostrar o estudo de caso para vocês e vou resolver junto, tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui, qual é o nosso objetivo? Calcular o retorno sobre investimento, a rentabilidade do negócio, tá bom? Mas para isso, o que é que nós temos? Uma empresa que, para simplificar esse primeiro caso, ela só trabalha com um produto A, tá bom? Imagine qualquer que seja o setor. E aí nós precisamos fazer o quê para calcular o ROI? Calcular o lucro sobre investimento. E para calcular lucro, eu preciso passar por toda aquela via cruz, que é essa que eu vou praticar com vocês. Para tal, temos aqui algumas informações. Primeiro, preço de venda do produto, 200 por unidade. Eu tenho aqui outra variável, quantidade produzida e vendida, 1000 unidades. Com essas duas variáveis aqui, as dos extremos, eu consigo calcular qual parâmetro da equação do lucro? Receita, né? Ah, professor, é tão fácil assim, se a empresa tiver 100 produtos, a Apple, é um somatório, preço vezes quantidade dos produtos naquele período. Que é o próximo exercício que a gente vai fazer. Preços diferentes, quantidades diferentes, tá certo? Então, temos aqui algumas variáveis. Qual é a minha ideia? Montar o quebra-cabeça da equação do lucro e a gente ir encaixando as pecinhas, certo? Olha aqui, ó, a alíquota dos impostos incidentes sobre vendas, IPI, ICMS, PIS, COFINS, 10% sobre o preço. A alíquota dos impostos incidentes sobre renda, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social. A gente sabe, o professor precisa saber esses nomes, esses valores? Não. Mas ele precisa saber duas coisas, que numa organização, numa empresa, eu pago imposto quando eu vendo produtos e quando eu tenho lucro. Tá bom? Se for do Simples Nacional, beleza, paga tudo sobre vendas. Mas as grandes empresas, sobre receita e sobre lucro. 34%, aquele que eu tinha comentado. Olha essa aqui, ó. Gasto com salários, né, encargos, benefícios da supervisão da fábrica. Suponham 10 mil por mês. É muito pouco. A gente pode simular depois, duplica, triplica. Então, o caso é mais para vocês integrar as variáveis. Gasto com aluguel da fábrica, ó, 30 mil no período. Custo unitário de material direto, 10 por unidade. Ó. Cada produto que eu fizer, mais eu vou ter esse custo com material.
Salários e encargos dos operários, ó, 30 por unidade. Imagina que eu consegui mensurar quanto vai do costureiro, da costureira aqui, na camisa. Quanto vai daquele operário, daquele técnico que coloca a mão na massa. Vendedor, 4 mil por mês, de despesa fixa, né? Despesa porque é uma atividade comercial, mais a comissão sobre venda do vendedor. Perguntinha aqui. Qual é? Desculpa. Vai. Mas no caso do vendedor, sim, é um gasto que é despesa, mas no anterior. Gasto com salários e encargos dos operários. É um custo porque é operário. Porque você mudou a palavra para gasto. Pegadinha também vai perguntar. Não é pegadinha, é para perguntar. O que gasta é esse custo? É o que eu vou fazer aqui, ó. Comissão sobre venda do vendedor. Que tipo de gasto é esse? É variável, mas é custo ou despesa? Despesa, por quê? Porque está relacionado à atividade comercial. E aqui também, ó, servir de contabilidade. Custo ou despesa? Por quê? Está relacionado a qual tipo de atividade? Administrativo. Fixo ou variável? Por mês, fixo. Sacou? É isso. Entendeu? Então, tá a terminologia. Aí fica mais fácil entender, né? Mas ali é custo. Aqui é custo, né? Custo com salários e encargos dos operários, ó. É a mesma coisa aqui, ó. Pode ser. É porque o custo é um tipo de gasto. Só coloquei aqui para poder fazer essa revisão, né? Mas para ficar clara a diferença. Sim. Que é custo, né? Como aluguel de fábrica também, né? É um clássico exemplo de custo. Ó. Supervisão da fábrica é custo também, certo? Aí temos aqui, ó, o investimento. Suponho que para montar essa fábrica, essa empresa, 6 milhões de reais para comprar, levantar o prédio, comprar os equipamentos, tirar o licenciamento ambiental, fazer a regularização da empresa para começar a funcionar. Tá bom? Inaugurar tal, 9.000%. Olha aqui, o custo de oportunidade do capital. Está até desatualizado, né? Quanto, no mínimo, se espera receber de retorno nessa situação? Quanto outras opções do mercado poderiam me remunerar o meu capital? No caso aqui, 9.000%, a gente pode simular. E a quantidade já tinha falado. Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Juntar todas essas variáveis na equação do lucro e calcular o ROI, considerando o investimento. E comparar esse ROI com o custo de oportunidade, para daí saber se está interessante ou não. Na primeira abordagem. Então, eu vou aqui fazer com vocês, vão acompanhando comigo. Ver aqui se dá certo. E aí? Melhorou, né? Faturamento líquido é o quê? É o bruto, o receita, né? Menos o que eu paguei de impostos. Então, esse é o valor que sobra para a empresa pagar, né, os seus gastos. E aí eu tenho, ó, custos variáveis, tá certo? E as despesas variáveis, para calcular a margem. Professor, se eu quisesse fazer sem essa divisão, custo, despesa, dá para fazer tudo de uma vez? Daria também. Bom, mas a recomendação é só para, no futuro, vocês puderem ter uma abordagem gerencial também. Mas aqui, ó, quais são os custos variáveis que eu tenho? Vamos fazer aqui. É igual a material, deixa eu até colocar o parênteses. Material e eu vou colocar aqui. E operários, tá bom? Então, R$40 por unidade. Tudo isso vezes 1.000, né? Então, 40 mil. E as despesas variáveis, é a comissão do vendedor. Como é que é? Eu tenho 3% sobre tudo que é vendido. Pode pegar mais, menos, né? Vezes o preço de venda, ou seja, cada produto vendido, R$6 vai de comissão para o vendedor. Como se estima 1.000 unidades, nós temos 6.000 de despesa variável. Ah, tá pouco, tá muito, a gente pode simular depois. Então, a soma, vou até colocar aqui, ó. Gastos variáveis, tá bom? O Herbert falou, gastos variáveis. Gastos variáveis é só a soma dos dois. Então, 40 mil mais 6 mil, certo? E a mais de contribuição é aquele valor de sobra que a empresa vai deixar para conseguir pagar os seus gastos fixos. Então, vai ser, ó, a receita líquida menos os gastos que são os variáveis. 134 mil, certo? Então, vamos agora para os custos fixos. Só aqueles por mês. Quais seriam eles? Vamos aqui relembrar. Eu tenho, ó, aluguel da fábrica, esse aqui, tá bom? Aluguel da fábrica. Aluguel da fábrica. Eu tenho salários, encargos, né?
Ah, não. Esse primeiro aqui, na verdade, é o salário do pessoal, ó. O supervisor da fábrica que o professor Jorge comentou, tá bom? Gasto com salários em cargo da supervisão. Porque ele ficou... Pronto, foi encoberto aqui, tá certo? Então, vamos de novo. Custos fixos seriam supervisão da fábrica, que é tradicional, né? Um custo fixo, mais aluguel. Professor, se tivesse outras coisas, empilhadeira, manutenção, segurança da fábrica, poderia colocar? Com certeza. É bem mais complexo ainda. Você pode ir adicionando, só quero trabalhar alguns exemplos para vocês modelarem. Então, 40 mil em despesas fixas, trazendo alguns exemplos, podem ter vários outros, né? Eu trouxe o pessoal aqui, ó, da vendas, né? O pessoal de vendas, trouxe o pessoal da contabilidade. Professor, mas cadê o pessoal jurídico? Cadê o pessoal de TI? Cadê, né? Os demais itens, né? Verba de marketing, publicidade, né? Não coloquei aqui, só para simplificar. É enxuto. Sim, bem mais enxuto. O outro o segundo é até mais completo. E aí eu tenho os gastos fixos. Faltou algum, pessoal? Acho que é isso, né? Faltando algum, me diga. Só um investimento que é no final. Investimento, né? Deu para ver o ROI. Aí, ó, mais de contribuição é o valor gerado de sobra, né? Para tentar fazer o quê? Cobrir custos fixos e despesas fixas. Para saber se dá lucro ou não. Então, fazendo aqui a conta, ó, 89 mil de lucro. Esse lucro é que o empresário ou os sócios colocam no bolso? Não, porque eles ainda vão pagar impostos incidentes sobre renda. Tem várias nuances, né? Tem algumas considerações, mas em linhas gerais, se paga 34% no Brasil. Tá bom? Então, 89 mil vezes... Está lá em cima, 34. Tá bom? Então, esse é o valor. E o lucro líquido, aí sim, é o lucro antes do imposto, chamado LAI, menos o lucro, menos o imposto. 58.740. Aí eu pergunto para vocês, 58 mil por mês, é bom ou ruim? Com a resposta técnica? Depende do investimento. E para eu saber se é bom, eu tenho que comparar esse retorno com as alternativas de retorno do mercado. Leiam. Custo de oportunidade de capital. Tá bom? Então aqui, ó, é o lucro líquido mensal e eu já, do lado aqui, ó, já fiz o cálculo anualizado. Eu só multipliquei por 12. Tá bom? Já deixei. Só multiplicar por 12 os valores. O normal é fazer assim ou fazer com desconto? Pronto, aqui no caso eu considerei o quê? O resultado se repetindo ao longo do ano. Professor, mas não tem sazonalidade? Mês que vem de maio, imagina empresas que vendem chocolate, perto da Páscoa, fora do período de Páscoa. Sazonalidade, dá para você aumentar a complexidade muito mais. No segundo encontro, vamos trazer os estudos de caso, né, reais, vocês vão ver, a gente projeta por 4 anos, mês a mês. As vendas vão mudando, os preços vão mudando, novos produtos vão sendo inseridos na empresa. Tá bom? Quem fala? Luquinha? Eu ia perguntar, mas para anualizar, é uma decisão não fazer considerando o valor de dinheiro ao longo do tempo, ou é porque isso já vai entrar na conta do... Aqui nós vamos chegar no cálculo do ROI. O ROI vai ser uma boa medida para a gente entender, pelo menos inicialmente, se tá bom ou ruim o negócio. Bom? Mas o ROI sempre leva o anual, né? Pronto, professor, por que anual? Vamos lá. Vamos ver aqui qual é o nosso interesse. Calcular o ROI, para eu comparar esse ROI com o custo de oportunidade do capital. Confere? E o custo de oportunidade do capital está expresso em qual unidade de tempo? Ao ano. Então, eu tenho que anualizar também o meu ROI. Sim, sim. Então, ó, como é que eu calculo? Aqui no caso, é o lucro anual, né? O lucro mensal, vezes 12, aqui nesse caso, dividido pelo investimento, que é de 6... Cadê 6 aqui? Então, o meu ROI deu 11,75%. Maior ou menor do que o custo de oportunidade? Menor, né? Ou seja, não é viável. Não seria interessante esse negócio. 9,5, né? Estou pensando se fosse a vida real de hoje. Vida real de hoje seria 15, né? Aqui, ó, a 9,5, 10% que está ali, né? Ok. Tá bom? Mas vamos aqui, se fosse nos dias de hoje, 15%.
Estaria longe, né? A contribuição social sobre o lucro líquido entra antes ou depois do imposto de renda? Entra junto. A base de cálculo do contribuição social é a mesma do imposto de renda, é o lucro do imposto, é a mesma base de cálculo. Como é que funciona? Eu falei 34%, né? Mas dando um detalhamento. Contribuição social 9%, aí imposto de renda 15%, mais outros 10% para todo o lucro acima de R$20 mil. Então, por isso, até daria para especificar, mas não foi o caso. 3 impostos principais no final. Dá 34, O da contribuição social. e do imposto sobre o lucro da empresa. O imposto de renda é justamente o imposto sobre lucro, né? Só que o imposto de renda é dividido em duas categorias. Tem um que é 15% para todo o lucro e mais 10% para todo o lucro acima de 20 mil. E 20 mil é quase nada para uma empresa grande, entendeu? E mais 9% de contribuição social. Por isso que o total perfaz, em média, 34%. E por que alguma, não sei se tu sabe essa situação, por que algumas pessoas, por exemplo, preferem receber como pessoa jurídica, como pessoa física, se em teoria... Aí já entra uma outra comparação tributária em relação à tributação com relação a pessoal. CLT, por exemplo. A comparação é CLT ou empresa. Pois é, mas no caso assim, por exemplo, a gente vai pagar uns 20 e poucos % como pessoa física. E se eu receber como pessoa jurídica? Nesse caso é 15%. Só 15%? Aí vale a pena para quem contrata. Aí tem alguns abatimentos, né? Então tem a chamada pejotização, né? Que paga menos impostos. Né? Então eu não entro nesse... Não. Se fosse uma empresa. Não, até porque normalmente os valores envolvidos são menores, né? Aqui é o caso para as grandes empresas seriam. Tem um outro regime de tributação, mas assim, é um detalhamento que nem precisa... mas só para vocês se escutarem e não serem surpreendidos. Tem um terceiro regime de tributação no Brasil chamado de lucro presumido. Nome estranho, né? Mas o que é lucro presumido? O lucro ele é presumido de alguma outra variável, qual seja, receita. Então presume-se que, aí vem um número, que o lucro da empresa será de 32% da receita bruta. Vocês já ouviram falar do tal do planejamento tributário? O que é? É uma empresa botar na planilha para saber o que é melhor, ser do lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Eu já fiz trabalho nesse sentido. Tá bom? Normalmente o simples é melhor, normalmente. Mas entre o lucro real e o lucro presumido, aí depende. Entendeu? Se pelo lucro real você tiver um lucro menor do que 32% do faturamento, então vale a pena você ser do lucro real, que você vai pagar menos impostos. Mas se for o contrário, não, vai do lucro presumido. É uma alternativa que o governo dá. Entendeu? E isso é fundamental. Na hora que você vai, por exemplo, quando eu faço valuation de negócio, primeira coisa que eu chamo, cadê o contador? Vamos discutir qual é o regime de tributação, para poder fazer a modelagem. E aí, por exemplo, tem coisas que se fazem, né? Que se faz também, não é ilegal, mas não é o ideal, que é você fazer o split, a quebra de empresa em vários CNPJs, para não sair do simples, em vários casos. E até 4.800.000. Você quebra em CNPJs para não entrar no lucro real. Entendeu? Paga muito. Tem casos de empresas que saindo do lucro real, chegam a pagar 45% a mais de imposto. Teve uma lei discutida, até liderado pelo ex-presidente do Sebrae, o Afif Domingues, Guilherme Afif, o nome da lei foi chamada Crescer Sem Medo, nome da lei. Qual era a ideia? O ideal foi na época do governo Temer, ampliar até 14 milhões de reais o limite do Simples, para poder a empresa faturando acima disso em um ano, poder migrar para um lucro real, lucro presumido, sem grandes impactos em termos de tributação adicional. Mas não passou, lembra ali 2016, 2017, época da crise econômica, representar no curto prazo diminuição de arrecadação e não foi colocado para frente. O que foi conseguido foi ampliar do limite de 3.600.000 para 4.800.000. Que antes de 2016 era 3.600.000. Aí foi... Por isso, olha o nome da lei, Lei Crescer Sem Medo. Pode olhar, bota no Google aí. Porque, vocês já ouviram falar, se a empresa crescer, quebra. Se a empresa crescer, quebra. Leia, entrar nesse regime que eu estou mostrando para vocês. Mais imposto e quebra. Então a ideia era a lei Crescer Sem Medo. Cresça até o limite de 14 milhões de faturamento no Simples e aumentar, vai suavemente para o lucro real. Vai pagar mais contador e tal, mas não vai ter uma mudança. Mas hoje tem negócio que chega a aumentar em 40% de imposto. Então quebra. Se sair do Simples, simplesmente deixa de existir. Ou então fica quebrando em vários CNPJs. Né? Não é legal, mas não é o ideal. Tá?
Então, pessoal, aqui calculamos o retorno, né? Então, com o custo de oportunidade a 9,5%, nesse caso, o capital está sendo bem remunerado. Bom, pessoal, como eu disse, foi uma primeira abordagem com vocês, o primeiro indicador. O Lucas fez um comentário, professor, mas como é que a gente trabalha isso no tempo? Aí que entra os outros métodos que eu vou trabalhar com vocês na aula que vem, que é o próprio VPL, mas o VPL é muito simples de calcular. Calcular VPL é difícil, é ridículo, eu falo, calcular o VPL. Difícil é você chegar nesse lucro mês a mês aqui. Bom, mas a gente vai fazer isso, certo? Então, acho que chegamos aqui, né? No nosso próximo encontro, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu começo o próximo encontro, até para aquecê-los, fazendo o próximo estudo de caso, que é parecido com esse, só que ele é mais complexo. Em que sentido? Nós temos 2 produtos. Mas no final do dia, nós vamos chegar aonde? Lucro e retorno. E comparar com o custo de oportunidade. O que é que vai mudar? É o meio, são os dados, né? Em vez de um produto, são 2. Vou trabalhar outros tipos de gasto com vocês, mas a mecânica é a mesma. Entendeu? Lembrar que lucro é receita menos gasto. Lucro por si só não quer dizer muita coisa. Eu tenho que comparar lucro com alguma medida de investimento para calcular o retorno à rentabilidade. Com uma restrição, nós não consideramos o valor do dinheiro no tempo, que é a nossa missão do próximo encontro. Tá bom? Mas o miolo, o cerne, o centro é você entender quais são as variáveis que compõem o lucro. Receita e gasto. Por isso eu começo todo o curso meu de modelagem econômico-financeira falando de terminologia e classificação de gastos, equação do lucro e rentabilidade. Fica muito mais fácil entender o cálculo de valor de negócio, o cálculo de viabilidade de negócio. Tá bom? Então assim encerramos o nosso primeiro encontro. Nos vemos na próxima. Valeu!